tudo aquilo que Deus já tem colocado ao vosso coração. Seja sensível, porque Deus continuará falando poderosamente aos nossos corações. Com a igreja, nosso irmão Marcelo. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, aproveitando que você está de pé, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, apenas o versículo 21. Que é muito conhecido dos praticantes da leitura, mas é exatamente aqui que eu acredito que Deus ele vai continuar falando com cada um de vocês. Aleluia. E indo dali, ele viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as suas redes, e ele os chamou. Para ficar bem frisado, é sobre esse consertar de rede que nós vamos meditar nessa noite. Amém? Deus abençoe, tome seu assento. Muito obrigado. Eu preciso aqui, em palavras, externar a minha gratidão a Deus por esse privilégio de poder estar falando da sua bendita, da sua poderosa palavra. Agradecer aqui ao pastor Rodrigo, ele já fez menção, nos conhecemos apenas pelo WhatsApp e por indicação do Felipe, da Ariane, que são meus amigos. Eles falaram: a gente vai te colocar lá. Eu falei: não, fica tranquilo, no tempo de Deus as coisas vão acontecer, e aprove a Deus. Tenho uma dívida muito grande com aquela família, e hoje eu agradeço, pastor Rodrigo, pela confiança, porque eu já ouvi muito sobre o janeiro profético de Brotas, e eu sei que aqui o negócio é bom. Então eu tremi, quando o Felipe falou: está agendado, mas muito obrigado, é uma honra participar desse evento. Deus abençoe cada um dos irmãos que está aqui nessa noite, e que Deus possa falar muito com o teu coração. Amém? Amém. Capítulo 4 de Mateus, esse livro é conhecido por algumas mentes teológicas como o Evangelho do ensino, o Evangelho em que o escritor ele fez muito uso dos ensinamentos de Jesus. A questão de ensino neste Evangelho, ela é tão precisa que quando você olha para a última ação de Jesus, você vai ver Jesus dizendo assim: ide por todo mundo e ensinai. Quando você olha para a mesma expressão de Jesus no Evangelho de Marcos, Marcos registrou: ide e pregai. Pregar e ensinar é a mesma linhagem, é a mesma, está no mesmo nível. Mas Mateus, no seu estilo pedagógico de escrever, ele frisou: ide e ensinai. Existem uns ensinamentos, muitos ensinamentos dentro desse evangelho que chacoalha com a nossa alma. E esse versículo específico tem falado muito comigo por esses dias. O Espírito de Deus, quando nós vamos lendo essas pérolas de ensinamento, parece que o livro nos lê,
Parece que o livro vai reparando em nós tudo que está de errado. É por isso que esse livro é magnífico. É por isso que essa palavra, quando você lê ela faz uma leitura de você. Aí a mudança de postura cabe a cada um dos senhores que me ouve nessa noite. Dentro desse processo de ensinamento, o capítulo 4 registra o início do ministério prático de Jesus. Quando você lê o capítulo 3, quando você lê o capítulo 4 desse evangelho, você percebe que esses dois capítulos, eles jogam muita luz, muito holofote para o princípio ministerial de Jesus. Nós podemos dividir aqui esse princípio de ministério em 3 fases. A primeira fase se dá nas águas do Jordão, quando Jesus ele vai ao Jordão para cumprir a justiça. O texto é muito fantástico, porque quando ele foi mergulhado e ele sai, ele se levanta daquele momento do batismo, a primeira coisa que ele vai ver é o Espírito em forma de pomba descendo sobre ele. Na sequência, o céu brada, uma voz estronda dizendo: este é o meu filho que eu amo. Essa é a primeira fase do princípio ministerial. Olha que coisa, quando ele sai do Jordão, lá vem o capítulo 4, e o Espírito do Senhor leva ele para dentro de um deserto. Amém? Segunda fase do princípio ministerial. Princípio ministerial nós vamos dividir ele em 3 fases. Primeiro, nas águas do Jordão. Segunda fase, no deserto da Judéia. No deserto da Judéia, Jesus ele mantém comunhão com o Pai durante 40 dias, e no 40º dia ele sentiu fome, ele sentiu fraqueza. Quando ele sente fraqueza, o inimigo se aproxima, para você ver que o inimigo da igreja, ele não é tão feroz assim. Ele gosta de pessoas fragilizadas, de pessoas cansadas, mas quando tromba com crentes cheio do Espírito Santo, não dá para ele. Mas ele vê Jesus fraquinho, com fome, e ele se aproxima. Você sabe que foram 3 propostas. E você sabe também que Jesus quebra essas 3 propostas, tudo com aquilo que estava escrito. Transforma a pedra em pão. Está escrito que nem só de pão vive o homem. Pula do pináculo, porque está escrito que ele vai dar ordem aos anjos guardar para que não tropece. Jesus disse: está escrito, não tentarás. Depois ele vai dizer: dobra, me adora e eu te dou tudo. Vai, porque está escrito, somente a Deus adorarás. É fantástico essa segunda fase, porque você percebe que na primeira tentação o inimigo disse: transforme as pedras em pães. Deserto da Judéia, muita pedra. Então, na primeira tentação, pastor Rodrigo, Jesus, ele está com os pés no chão, muito próximo da terra, aonde tem pedra. Quando ele vence a primeira proposta, a segunda já diz que ele está no pináculo do templo, ou seja, os pés já não estão mais no chão, já se elevou um pouco. Depois do pináculo, o texto vai dizer para nós, obreiros da retaguarda, que o inimigo leva ele a um monte altíssimo, para a terceira proposta. Então, a primeira tentação no chão, a segunda no pináculo, e a terceira numa montanha muito alta. Deus falou comigo quando eu lia isso. Ele disse: Marcelo, independente da posição que você esteja na igreja, você vai vencer pela palavra. Pode estar no primeiro degrau, palavra vai fazer você triunfar. Pode estar no segundo degrau, pináculo, palavra vai te fazer triunfar. Você pode já ser o presidente do ministério, não tem outro termo, palavra te fará
triunfar sobre o seu inimigo. Fantástico, que ao vencer pela palavra, lá vem o texto, eis que os anjos chegaram e o serviram. Isso estremece. Glória! Os anjos chegam para servir. Tá? Então, doutor Rodrigo, o ponto de chegada desses anjos era o deserto da Judeia e Jesus. Eu tenho que entender que quem tem um ponto de chegada, automaticamente tem um ponto de partida. E o escritor aos Hebreus vai dizer que os anjos nada mais são do que ministros que papai envia para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Perceba que anjo não é xereta, não é entrão. O escritor aos Hebreus diz que são anjos que o Pai envia para servir. Então eles só vão aonde são enviados. Se chegaram em Jesus, ponto de chegada, o ponto de partida foi o céu. Olha que coisa fantástica. O deserto é a segunda fase do ministério, do início ministerial de Jesus. Na primeira fase, ele está dentro d'água, aí o céu brada: é o meu filho. De cima para baixo. Segunda fase, deserto. Venceu o inimigo. E os anjos, de cima para baixo. Entenda, que ministério é isso? Hoje você está na água, amanhã você pode estar no deserto. O ministério muda com muita velocidade. Hoje você vive isso, amanhã você vai viver aquilo. Mas é interessante que Jesus viveu a água e viveu o deserto. Mas em ambos os ambientes que ele está desfrutando o seu ministério, o céu estava aberto sobre a cabeça dele. Na água, a confirmação: é meu filho, Deus dando testemunho. No deserto, é Deus enviando anjo e cuidando dele lá dentro do deserto. Então entenda uma coisa: não tenha medo das mudanças do ministério. Aonde quer que você for, o céu te assiste, te sustenta, te guarda e vai te dar capacidade para você viver uma fase após a outra fase. Capítulo 4, adentramos a terceira fase, tá? Do ministério prático, do início ainda. Jordão, deserto, e agora nós chegamos nas margens do lago da Galileia. E aqui você vai ver o chamamento ou chamado dos 4 primeiros apóstolos. Ele vai chamar o André, ele vai chamar o Pedro. É por isso que no versículo 21, que você leu comigo, está escrito assim, ó: e indo dali. Esse dali é o ponto que Jesus chamou o Pedro e o André. Então ele indo dali, saiu dali, continuou andando, e quando ele continua andando, o texto diz aí que ele viu outros 2 irmãos. Eu disse para você no começo que o Evangelho de Mateus é um evangelho de ensino, é um evangelho que nos ensina muito. Então Jesus está caminhando nas margens do mar da Galileia e ele vê 2 irmãos. E o que Jesus viu? Que esses 2 irmãos estavam dentro do barco do pai, com o pai, e ainda consertando rede. Então Jesus, ele vê esses 2 irmãos, ele vê essas redes sendo consertadas, e automaticamente essa atitude que Jesus viu me faz enxergar lições para a minha vida. Perceba que o ensino aqui ele é tão profundo que só o fato de Jesus ver 2 homens consertando rede, essas redes sendo consertadas, tem capacidade de consertar algumas coisas dentro de mim. O ensino só na ótica de Jesus. E quando Jesus vê esses 2 irmãos consertando rede, eu anotei aqui pelo menos 3 lições que essas redes me ensinam, porque 2021 está só começando. Então, para o meu 2021 ser diferente, as minhas ações têm que ser diferentes. Aí eu olho para essas redes aqui sendo consertadas por Tiago,
e por João. E eu consigo entender que na mente de Tiago e João, eles têm a consciência de produzir lucro para o Pai. Essa é a primeira coisa que eu consigo enxergar nessas redes consertadas. Tiago e João consertando rede, qual é a ideia? A ideia é: papai não pode ter prejuízo. Eu, como filho, tenho que dar lucro. Escute isso, escute. Aqui não. No Evangelho de Mateus, é escrito que Jesus chamou, eles deixaram o barco e deixaram o pai. Mas no Evangelho de Marcos, está escrito que Tiago e João deixou o pai, deixou o barco e deixou os funcionários de Zebedeu. Então Zebedeu tem funcionário. Se Zebedeu tem funcionário, irmãos, ó, tem bala na agulha para sustentar. Aleluia. Se Zebedeu tem, pastor Rodrigo, condição de sustentar funcionários, não teria condição de comprar redes novas? Muita condição. Tiago e João conhecem o pai, sabe que o papai tem, mas Tiago e João têm aquela consciência: se nós colocarmos a mão no cofre de papai para comprar rede, não é dinheiro desperdiçado, porque nós somos profissionais da pesca. Mas se eu tirar dinheiro do cofre do papai, por menor que seja o valor, temporariamente eu estarei dando um prejuízo, ainda que temporariamente. Mas se eu pegar a rede rasgada e eu consertá-la, eu não vou gerar prejuízo, eu vou gerar lucro. Aí eu vejo os dois consertando rede e eu entendo que a ideia deles é produzir lucro para papai Zebedeu. Me incomoda porque o reino dos céus é muito parecido com essa história. Você sabia que papai, não Zebedeu, papai do céu, ele espera de nós em 2021 alguns lucros? Já parou para pensar? Papai não quer prejuízo, é tempo de lucro. Aonde, irmão Marcelo? Você está de brincadeira? Estou nada. Jesus, para ilustrar essa verdade, contou uma parábola, que um senhor, ele vai viajar para fora do país, e ele chama 3 funcionários. Na mão do primeiro, 5 talentos. Na mão do segundo, 2 talentos. Na mão do terceiro, 1 talento. Aí o Senhor sai de viagem. Por que ele coloca talento na mão do cidadão? Porque eu vou estar fora, mas eu quero que vocês trabalhem. Eu quero que vocês produzam. Aleluia. E cedo ou tarde, eu volto para o acerto de contas. Quando ele sai de viagem, o que tinha 5 talentos, não demora e parte para o trabalho, parte para as negociações. E o fantástico é que ele conseguiu mais 5, agora já tem 10, já tem lucro. Quando eu vejo o de 5 produzindo lucro, eu entendo que o céu espera isso da minha vida. Lá vai o de 2, trabalhou, negociou, granjeou mais 2, lucro. Aí lá vai o terceiro, 1 talento, olhou para a mão, e em vez de ir negociar, ele foi fazer buraco. 2021 não dá mais tempo de fazer buraco. Não dá mais, é melhor ir para frente do que parar e fazer buraco. Enterra o talento, o Senhor volta. Quando o Senhor volta, vamos para o acerto de conta, vamos para a mesa. Olha aqui, os 5 que o Senhor me deu para cuidar e os 5 que eu lucrei. Aí o Senhor, que bom, fiel no pouco, no muito te coloco. Entra para o gozo do teu Senhor. Venha, tem recompensa. Lá vai o segundo. Aqui está os 2 que o Senhor me deu.
E aqui está mais 2 que eu lucrei. Servo bom, fiel no pouco. Se é bom trabalhando com pouco, imagina a hora que tiver muito. Fiel no pouco, no muito eu te colocarei. É muito interessante, irmãos, que o de 5 recebe uma palavra: entra no gosto do teu Senhor. O de 2, entra no gosto do teu Senhor. Perceba que a recompensa é a mesma, tanto para o de 5 quanto para o de 2. Nós temos que tomar cuidado, né? Porque de repente, Marcelo, mas o primeiro, ele produziu 5 de lucro, então ele tem 3 a mais. Ele já tem 3 a mais do que o segundo. Por que então que esse que produziu só 2 recebe a mesma coisa? Porque o que está em xeque aqui não é quantidade, mas é a vontade de trabalhar. É a vontade de fazer alguma coisa. A questão aqui não está na quantidade. A questão é que o que recebeu 5 dobrou, ou seja, usou 100% da sua capacidade trabalhista e dobrou aquilo que foi confiado à mão dele. O de 2, a mesma coisa. Ele dobrou aquilo que o Senhor tinha confiado em suas mãos. Então a questão não é o quanto eu produzo, mas é a vontade que eu tenho de fazer aquilo que o Senhor confiou na minha mão para fazer. Aí lá vem o terceiro. Ele vem e devolve o talento dele. Mas cadê o lucro? Não. Eu sabia que o Senhor era um homem terrível. Colhe onde não planta, ajunta onde não ceifa. Era terrível. Mas se você sabia que eu era assim, tão terrível, por que você não trabalhou? Por que você fez? Por que você não fez enquanto tinha tempo para fazer? Já que você é tão preguiçoso e negligente, no mínimo, você deveria ter levado o meu dinheiro para os banqueiros. Aí os banqueiros, dentro do trabalho deles, usariam o meu dinheiro, rolariam os juros, e aí quando eu voltasse eu pegava esse talento, ainda que não tanto quanto eu queria de lucro, de juros, mas eu receberia alguns juros da parte dos banqueiros. Você deveria ter feito isso. Essa parábola me ensina muito, porque o reino de Deus, assim como Tiago e João consertava a rede para não dar prejuízo para o cofre de Zebedeu, o céu está dizendo: 2021, esqueça prejuízo, é tempo de lucrar, é tempo de dar lucro para a obra de Deus. Deus não te chamou para você enterrar talento. A palavra de ordem para você em 2021 é você fazer esse movimento aqui com a tua perna, ó. Você vai começar a enterrar esse buraco, porque o talento não vai sair da tua mão para baixo, vai sair da tua mão para a horizontal, para agradar aquele que confiou na vertical. Deus está requerendo de nós, tá? Essa parábola me ensina muito. Pelo menos 2 coisas devemos tomar cuidado aqui. Ao achar que quando o Senhor colocou 5 talentos na mão do primeiro, 2 talentos na mão do segundo, devemos tomar cuidado com aquele sentimento de favoritismo. Eu acho que o Senhor gosta mais do fulano, hein? Porque o fulano tem 5, o Beltrano, só 2. Eu acho que o fulano é favorito. Aleluia! Eu não sei aqui em Brotas, mas em Itu tem, viu? Favorito. Isso aqui mexeu, porque essa questão de favoritismo está quando nós fixamos o olho na quantidade. Tem 5, tem 2, então é favorito. Mas se esquecemos de um detalhe, porque está escrito que o Senhor colocou os talentos na mão deles, conforme cada um, segundo as suas faculdades, segundo as suas habilidades, segundo a sua destreza, sua facilidade em trabalhar. Então, antes do Senhor colocar talento na mão dos trabalhadores, o Senhor fez uma leitura dos 3. Estudou um de cada vez, pastor Rodrigo. E aí, estudando um de cada vez, ele conheceu na precisão os 3. E conhecendo os 3, ele sabe que o fulano aguenta 5.
O Beltrano aguenta 2. Se eu dar 3 pro Beltrano, ele não lucra, ele se perde. Ele se perde. E o outro aguenta 1. Então, quando o inimigo tentar soprar que o fulano que tem 5 é melhor do que você que tem 2, não se entristeça, se alegre, porque ele tem 5, você é 2, mas o Senhor do talento conhece por dentro e por fora o de 5 e conhece por dentro e por fora, do mesmo jeito que conhece o de 5, você que está com 2 na mão. Então, antes de olhar para a quantidade da mão e se entristecer, mais do que está na mão, mais valioso do que está na mão, é ser conhecido pelo dono do talento por dentro. Ele conhece a tua estrutura. Isso aqui é fantástico. Outra coisa que nós devemos se atentar nessa parábola é que o de 5 lucrou, o de 2 lucrou. Eu não sei o que leva esse cidadão de 1 talento enterrar. Eu não sei o que levou ele a enterrar. De repente o sentimento de inferioridade, não dá para saber, mas ele enterrou. Era 1 talento. Ele não deveria ter feito isso, porque antes, dos tempos muito antes de Jesus, o talento, ele era pesado. O valor era em peso. 1 talento variava de 26 a 36 quilos. Com o passar do tempo, na época de Jesus, o talento já não era mais trabalhado em peso, mas em unidade monetária. 1 talento é equivalente a 6.000 moedas de prata, ou 6.000 denários. Leia o Evangelho de Mateus e você vai perceber que um trabalhador braçal o dia inteiro debaixo do sol quente ganha 1 denário por dia. Logo, 6.000 denários, um pouco mais de 18 anos de trabalho prestado. Então, um pouco mais de 18 anos de trabalho prestado, 6.000 moedas de prata, que é equivalente aos 36 quilos do talento. Então, na mão dele é 1 talento só. Mas aí está o perigo. Porque quando eu olho muito para os 5 do A e para os 2 do B, eu esqueço do peso que Deus confiou nas minhas mãos. A gente tem a tendência de olhar e falar, não, é só 1 talento. Mas 1 talento é 6.000 moedas. E 6.000 moedas é 36 quilos. Então é 1 talento. Mas é 1 talento que pesa. Deus colocou um peso nas tuas mãos. Quando nós começamos a fixar muito a quantidade na mão dos outros, se esquecemos do peso daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Mas eu creio que 2021 será diferente. O Espírito Santo te dará sensibilidade no teu tato, para você voltar a sentir o peso daquilo que foi confiado ao teu trabalho, às tuas mãos. É tão poderoso essa parábola, que está escrito que o Senhor confiou os seus bens aos 3. Mas quando os bens chegam na mão dos servos, não está mais escrito bens, está escrito talento. Então a Bíblia, no texto, você vai ver bens e talentos. Enquanto está na mão do Senhor, é um bem. Mas quando chega na mão dos empregados, é um talento. Então volte a sentir o peso do teu talento, porque o teu talento é uma habilidade que Deus te deu para trabalhar aqui hoje. Aí você não é só um talento, mas para Ele continua sendo um bem muito precioso, e por ser precioso vai ter uma cobrança. Do mesmo jeito que na parábola o viajante voltou, o nosso viajante vai voltar também. Aleluia! 2 homens no ar, olhando para baixo, homens da Galileia, estão olhando para cima, por quê? Do mesmo jeito que vocês estão vendo ele ir, o viajante vai voltar. Não perca tempo olhando para o alto. Vai trabalhar o talento que Deus colocou nas tuas mãos, porque Deus quer fazer algo muito grande na cidade de Brotas, e é através do peso que Ele confiou nas suas mãos. Amém?
Olhar para esses dois irmãos consertando rede é entender que eles têm consciência de lucro e não de prejuízo. Olhar para esses irmãos consertando rede é entender que eles não desvalorizam aquilo que tanto ajudou eles em outro tempo. Eu vejo isso. Quando eles consertam as redes, fica exposto para nós que Tiago e João não é do tipo que usa enquanto dá para usar. Enquanto você me produz algo bom, eu estou junto com você. Mas depois que você não consegue mais produzir, eu te jogo fora. Tiago e João não faz isso. Tiago e João não. Tiago e João sabem que o pai tem barco, sabe que o pai tem funcionário, sabe que o pai tem lucro. Por quê? Por causa de peixe. Mas os peixes só chegam até eles por causa das redes. Essas redes foram muito usadas a ponto de se rasgar e precisar de conserto. Então aquelas redes contribuiu com eles muitas e muitas vezes. Mas agora que ela rasgou, eles não desvalorizam. Eles não desvalorizam rede rasgada. E me incomoda, irmãos, porque nós, seres humanos, nós assistimos isso diariamente. Diariamente. Eu te uso enquanto você pode me produzir. Depois que secou, eu te jogo fora. Lembra da irmã Sara? Gênesis 16. Abraão, você tem promessa de um filho, mas a minha madre é seca. Está vendo a minha escrava Agar? Faz um filho dela. E o filho dela vai ser meu. Agar vai produzir para mim. Gênesis capítulo 21, 14 anos mais tarde, Deus fez um milagre. No ventre de Sara nasce Isaac. Quando Isaac nasceu, o Ismael foi brincar com o menino. E uma vez brincando com o menino, a Sara olhou e falou: Abraão, vem aqui, pode mandar a Agar embora. Manda ela pegar as trouxas dela, pegar o Ismael e se mandar. Porque o filho da escrava não vai herdar com o meu filho. Perceba que a ação da irmã Sara chega a ser até constrangedor. Dizer que a mulher do pai da fé fez isso. Usou a Agar enquanto ela podia produzir. Mas agora que ela está produzindo o que a Agar produz, eu não preciso mais dela. Joga fora. Descartável. E você acha que hoje está diferente? Numa cidade vizinha, próximo onde eu moro, um pastor há muito tempo pastoreando uma igreja de um ministério grande, encontrou uma doença, se não me falha a memória, esquizofrenia, e precisou se afastar do ministério, do tratamento. O ministério não gostou, pastor Rodrigo, da atitude do homem se afastar para se cuidar. Então cortou todos os benefícios que ele tinha. Conclusão: o pastor entrou em depressão e logo em seguida tirou a sua própria vida. E o mais triste é que parte da liderança, por isso aqui, proibindo os obreiros prestar condolência para a família. A hora que ninguém me contou, eu vi isso acontecer. Eu ouvi, foi muito próximo. Quando eu vi essa situação, eu lembrei de Sara: joga fora, porque agora a gente não precisa mais. O homem usa e descarta, mas nessa noite alegra o teu coração, porque Deus pega os descartados para usar. Aleluia! Viu, Jessé? Um dos meninão aí vai ser rei. Aí Jessé trouxe o Eliabe, Abinadab, Samuel, Natanael, Radai, José, encheu a casa de menino e deixa o Davi no campo. Era o menor, era o serviço mais vil, era considerado o serviço de vagabundo, porque afinal de contas, ovelha, que trabalho que dá, desprezado, descartado, lá no campo. E aí Samuel começa a ver um por um, e o céu está em silêncio. Jessé, cadê os meninos? Acabou os meninos? Que Deus não falou nada? Tem mais menino aí? Escondido aí debaixo da mesa, no quarto? Tem algum lugar aí? Aí ele vai ter que dizer: ainda falta
o descartado. Olha aí. Ainda falta o menor. Onde está? Está lá no canto, sozinho. Então manda trazer. Porque enquanto o menor não chega, ninguém vai desfrutar da mesa, tá? Manda o menor chegar. Manda o menor. A hora que o descartado chegou, Deus falou para Samuel: levanta e unge, pode derramar o óleo, porque o descartado será usado grandiosamente pelas minhas mãos. Este mesmo é. Fica tranquilo. Deus é diferente. Deus pega os descartados, transforma para usar. Isso é lindo. Quando eu vejo eles consertando a rede, eu entendo que eles não vão desvalorizar. Eles não vão descartar uma rede que tanto lucro produziu para eles, para o papai, para a mamãe. Então Tiago e João têm esse sentimento. Número 1, de não dar prejuízo, mas lucro. Número 2, não desvalorizar, tá? Não desvalorizar aquilo que já contribuiu com eles. E a terceira lição para parar. Quando eu vejo eles costurando rede, eu entendo que Tiago e João, eles têm um padrão de trabalho. E o padrão de trabalho deles é: não trabalhamos com perda, trabalhamos com recuperação. Aleluia! Rasgou, hein? Olha os funcionários. Rasgou, hein? Joga fora. Seu pai tem dinheiro. Porque dentro da embarcação tem filho e tem funcionário. Aí eu fiquei pensando: quem eu sou? Quem eu sou dentro dessa embarcação? Porque o funcionário, ele não está preocupado com o lucro do pai Zebedeu. Ele quer receber o dele no final do mês do patrão. Agora filho não. Quem eu estou sendo dentro da embarcação? Porque Jesus também nos tirou de lá para ser pescador de homens. E o tempo, nós temos que tomar cuidado para com o tempo não virarmos funcionário do Pai, mas sermos filho, porque o filho se preocupa com as coisas do Pai. Aleluia! Se preocupa. Esse texto fez uma leitura em mim. Eu fiquei olhando para esse texto. Quem eu tenho sido? Quem eu tenho sido dentro da empresa pesqueira de Jeová? Funcionário que não está nem aí para nada? Ou filho que, ao invés de perder, procura a recuperação? Joga fora a rede que rasgou! Não, aqui nós vamos recuperar. Aleluia! Quando o Tiago e João estão consertando a rede, Jesus bate o olho. Jesus vê em Tiago e João tudo aquilo que ele próprio exerceria em seu ministério. Porque pensa num homem que recuperou pessoas, recupera hoje e vai continuar recuperando amanhã. É o Jesus desta casa. Ele entende de recuperação de uma forma que você não consegue compreender. Olha, consertar de redes, eles estão dizendo: nós não vamos perder, nós vamos recuperar. Acredito que Jesus gostou muito disso, porque muito logo Jesus começaria a recuperar pessoas quebradas pela vida, destruída pelo mundo espiritual. E essa questão de recuperação, ela é tão fantástica e tão impregnada no ministério de Jesus, que mais de 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías já estava dizendo que o ano de Nazaré seria um grande recuperador. Está escrito assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para quê? Para atar as feridas do dilacerado. Ele tem me enviado para quê? Para atar as feridas, no plural, do dilacerado, no singular. Perceba que a profecia fala de muitas feridas em uma pessoa,
machucada. Mas o Messias teria essa função de tratar ferida por ferida, feridas por feridas. Por quê? Porque o homem olha as feridas e, dependendo da intensidade, a gente deixa para lá. Lembra da parábola do samaritano? Bateram muito naquele judeu, machucaram muito aquele homem. Então, de longe, o sacerdote olhou e, por causa do tanto de ferida que tinha, parecia que estava morto. Então, se está morto, eu sou sacerdote, não posso chegar, porque tem muitas feridas, então vamos deixar que morre. Muitas feridas, está mais perto da morte do que da vida. O levita fez a mesma coisa. Jesus, não. Jesus, ele pega o homem todo ferido, todo machucado, e ele trata uma por uma, uma por uma, uma por uma. Por quê? Porque Jesus é igual aos dois irmãos, não trabalha com perdas, trabalha com recuperação, recuperação. Quando eles estão recuperando aquela rede, pastor Rodrigo, Jesus olhou e falou assim: que magnífico, é isso que eu preciso, é isso que eu quero, porque é isso que eu vou fazer. Recuperação é comigo. Lembra do gadareno? O cara morava nos sepulcros, andava dia e noite, e detalhe, nu. Quando Jesus chegou no pedaço, que colocou a legião para correr, a Bíblia diz que aquele homem que andava dia e noite, agora está sentado. Andar dia e noite produz no físico cansaço. Mas Jesus disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O demoniado anda dia e noite, mas quando Jesus chegou, aquele que andava dia e noite sentou para descansar. Morava no sepulcro. Ele falou: deixa eu entrar no barco e ir contigo. Jesus falou: no meu barco não, aqui já tem um obreiro demais. Você vai voltar para a tua casa, porque até então você um dia teve casa, mas agora morava nos sepulcros, e eu vim para recuperar. Eu vim recuperar aquilo que você perdeu. Você tinha sua casa, mas por causa do seu estado você perdeu. Mas o meu ministério é um ministério de recuperação. Volta para casa e diga lá quão grandes coisas o Senhor te fez. Vai lá e conta com o Messias. Ele continua recuperando pessoas que a sociedade meteu corrente e jogou dentro do sepulcro, porque eu tenho poder para realizar. Jesus, ele recupera. Glória a Deus! Está cansado de orar pelo parente, né? Estava cansado de orar pelo gadareno, você não consegue ter noção, né? Mas Jesus, ele continua recuperando, porque ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele vai ser o mesmo. Recuperação. Lembra da mulher adúltera? Que pecado grave. A lei mandava matar, e o fim da linha para ela era um apedrejamento. Como os líderes queriam uma ocasião para pegar Jesus, eles foram atrás de Jesus para pressioná-lo e matá-la. Mas para a tristeza deles, Jesus estava na igreja. Não adianta, irmãos, querer matar quem está dentro da igreja, porque Jesus, ele está aqui, na pessoa do Espírito Santo. Não adianta querer matar, pode até entrar com pedra, mas a pedra vai cair da mão. Viu? A lei manda matar, e o Senhor o que diz? Não disse nada. Ele sentou, inclinou e escreveu. Porque às vezes o fato de Jesus não estar falando não quer dizer que ele não esteja trabalhando ao teu favor. Ele pode não estar falando para você ouvir, mas alguma coisa ele já está escrevendo, e a tua história ele muda. Na onde? Dentro da igreja. Aleluia! Aleluia! E aí a lei manda matar, o Senhor que diz? Vocês querem que eu fale mesmo, né? Então faz o seguinte, eu vou falar. Quem aí que não tem pecado? Pode dar a primeira. Fica à vontade. E a primeira pedrada que nunca falhou. Aí as pedras das mãos começam a cair no chão. Pode até entrar com pedra, mas se Jesus está na casa, a pedra vai para o chão. Ele levantou. Cadê os acusadores? E aí, mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Você entrou na igreja para morrer, para ser morta, mas eu estou na igreja e eu te recupero. Vá, vá. E
não peques mais. O sacerdote falou que eu vou morrer. Eu estou com lepra. Eu estou doente. O sacerdote já colocou eu para fora. Eu vivo na aldeia. Eu não tenho mais a minha família. Eu estou leproso, eu vou morrer. Foi o diagnóstico do sacerdote. Mas ele ouviu sobre Jesus. E ele disse: Jesus, Senhor, se o Senhor quiser, é o teu querer e não o meu. Olha a humildade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus falou assim: ó, eu quero. Oh, glória! Sabe o que é isso? Eu não perdo, eu recupero. Glória a Deus! Eu quero. Só faz o seguinte: vai lá no sacerdote e apresenta a oferta, porque aquele que deu o diagnóstico que você ia morrer vai ter que entender que o meu ministério não mata. Recupera, 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 recupera. Ele é o dono dessa casa e ele está dizendo: é tempo de nós consertarmos as nossas redes, porque o ministério de recuperação ainda está de pé e você será o instrumento de Deus nesse ano de 2021 para recuperar quem está lá fora na instrumentalidade do Espírito de Deus. Amém. Ó, lembra do Zaqueu? Na hora que a porta fechou aqui, ó, tum, começou o boato do lado de fora. Esse Messias aí está com nada. Entrou para ser hóspede de um pecador. Isso do lado de fora. Por que estão chamando de pecador? Porque o publicano em si já é o diabo, né? Porque é o judeu que presta serviço para o Império Romano. Imagina o chefe deles. Então, tudo que eles falaram acerca do Zaqueu é um pecador. A ofensa máxima, ele é um pecador. Por quê? Porque trabalha para Roma. Do lado de fora, estão chamando ele de pecador. Do lado de dentro, o Zaqueu está aqui, ó. Se eu defraudei, eu devolvo quadruplicado. Jesus falou assim: ó, hoje chegou salvação a essa casa, porque você também é um filho de Abraão. É alguém que está na linhagem da promessa. Lá fora estão te chamando de pecador, lá fora não estão te dando nada, mas aqui dentro da casa eu te recupero, filho de Abraão, promessa de pé, está tudo de pé ainda, porque eu te recupero. Aleluia! E a gente conclui na onde? Conclui em nós. Quem era eu? Quem era você outrora? Fazia o que da vida? Estava quebrado. Talvez na esfera espiritual o diabo olhava para Deus e dizia: é lixo, hein? Escravo do pecado, escravo dos desejos, está quebrado, não presta para nada, hein? Aí lá vem Jesus, aquele que não perde, mas aquele que recupera. Aleluia! Quando Paulo entende essa verdade, ele escreve assim, ó: e ele vos vivificou, estando vocês mortos em transgressões e pecado. Eu posso tentar ajudar alguém enquanto ainda está em vida. Depois de morto não dá mais. Jesus, ele é tão recuperador, irmãos, que mesmo você morto em ofensa e em pecado, ele vai mostrar para o diabo o poder de recuperação que tem na mão dele. Se nós chegamos aqui nessa noite, não é porque papai te obrigou, não é porque mamãe te pressionou, é porque Jesus, ele é o recuperador, nos tirou de lá e nos colocou aqui. Estamos recuperados pela graça, pelo amor, pelo poder de Jesus, que nos coloca aqui dentro. E essa rede hoje te ensinou. Aleluia! Tá? É uma palavra de reflexão. Mateus capítulo 4, versículo 21. Eu tenho uma rede consertada que conserta os meus conceitos. Aleluia! Isso aqui é a temática dessa palavra. Redes consertadas conserta os meus conceitos. 2021 chegou e essa rede precisa consertar alguns conceitos. Primeiro conceito: chega de prejuízo, é tempo de lucrar, porque o nosso Senhor vai requerer de nós o talento. Essa rede me ensina a não desvalorizar aquilo que contribuiu comigo.
E essa rede me ensina também que eu não posso trabalhar com perdas, mas eu tenho que trabalhar com recuperação. Acredita nisso? Amém. Acredita ou não? Amém. Fechei. Vou voltar para Itu, mais 200 km. Mas eu quero dizer para você que 2021 tem muitas coisas novas chegando para a tua vida. Mais. Ó, Jesus viu eles na onde? Dentro do barco. Estava com quem? Com o papai. Dentro do barco, com o papai. Eles estão consertando? Jesus está dizendo para você que mais do que coisas novas que vão chegar, é tempo de você consertar aquilo que Ele já confiou nas tuas mãos. Porque assim como coisas novas, continua pescando almas. E isso que papai colocou na tua mão ainda presta. Vamos recuperar essas redes. É tempo de recuperar essas redes, de consertar essas redes, porque tem algo novo. Mas mais do que o novo, Deus está exigindo. Vamos consertar aquilo que eu já confiei na mão de cada um de vocês. Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Meus irmãos, era isso que eu tinha para falar. Se eu colocar a mais, é enfeite. Eu não posso enfeitar. Minha primeira vez aqui em Brotas.